para esta transmissão, contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank, nós saudamos a partir de Krefeld todos os irmãos e irmãs mundialmente no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito gratos a Deus por esta possibilidade de ouvirmos a palavra revelada de Deus. Que o Senhor possa fortificar o irmão Frank através do seu espírito, guiá-lo para dizer aquilo o que o Senhor tem a dizer à congregação. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra para a introdução de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Por favor. Amados irmãos e irmãs, também isto eu posso dizer de todo o coração e testificar. Não foi pregado nada além do que a santa palavra de Deus. Como o Senhor me ordenou, eu te enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. Esta é a missão divina que me foi dada e eu a cumpri nos últimos 55 anos, mundialmente. Eu sou muito grato ao Senhor por isso. Hoje, eu não posso passar todas as muitas saudações pessoais. Há um número tão grande de irmãos de todo o mundo que passaram suas saudações e que estão ligados conosco e com o Senhor. Especialmente, todavia, desejo lembrar em duas coisas. Primeira coisa, a todos os irmãos que me indicaram que na última semana, o dia 28 de fevereiro, foi o dia 28 de fevereiro, e este foi o dia no qual grandes coisas aconteceram. Em 1963, no dia 28 de fevereiro, aconteceu. E isso me move profundamente. Se eu penso sobre isso, que o Senhor, de forma sobrenatural, no nosso tempo, foi atuante e ainda o é. Mas, no dia 28 de fevereiro de 1963, aconteceu o poderoso evento quando o Senhor, na tempestade,
em um terremoto com 7 trovões sequenciais a 27 milhas distante de Tucson, Arizona, desceu aonde o irmão Branham se encontrava, e lá ele recebeu a indicação: retorne para Jeffersonville, porque o tempo para abrir os 7 selos chegou. Nós, como irmãos, em dezembro de 66, tivemos a oportunidade de ver o lugar aonde aconteceu. Irmãos e irmãs, é uma coisa somente ouvir de algo, mas uma coisa totalmente diferente, ter visto pessoalmente, com os meus próprios olhos. Eu vi as pontas, os cumes das árvores quebrados com os próprios olhos. Eu vi as pedras que haviam rolado montanha abaixo e estavam lá no gramado lá embaixo, porque de fato foi um tal poderoso terremoto. E eu digo mais uma vez, Deus me concedeu a graça de estar ligado por 10 anos com o irmão Branham, e de tudo o que aconteceu, ouvi, vi e pude vivenciar tudo. Mas agora não entraremos em maiores detalhes sobre isso. Nós todos sabemos que em março, foi do dia 17 a 24 de março de 63, o irmão Branham, através de revelação, ele falou sobre os 7 selos e, em geral, sobre aquilo o que nos 22 capítulos do Apocalipse está escrito. Nós simplesmente somos gratos por podermos viver no tempo diretamente antes do retorno de Jesus Cristo, quando todas essas coisas são reveladas, que têm que ser passadas adiante à congregação para que todos que tomarão parte no arrebatamento estejam informados sobre tudo e possam vivenciar sua preparação pessoal. Vamos ler ainda algumas passagens bíblicas, mas antes de fazermos isso, desejo desejar ao nosso amado irmão no Irã as bênçãos de Deus. Ele traduz para a língua Farsi, que lá na região é muito comum. Também lá, seja no Irã, Afeganistão, em todos os lugares, a mensagem é espalhada e somos gratos por isso. Por favor, nós lemos de Marcos 1, versículos 1 a 3. Marcos 1, versículos 1 a 3. A mensagem de salvação de Jesus Cristo tem o seguinte princípio, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro ante
da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Louvado seja o Senhor. Diretamente no começo, nos é dito como tudo começou. Não os escribas, como interpretaram, mas como no profeta Isaías, capítulo 40, e em Malaquias 3, versículo 1, está escrito: irmãos e irmãs, para mim, isso tem tal significado. Eu espero que vocês compreendam, assim como tudo com relação ao plano de salvação de Deus teve o seu começo, como havia sido predito pelos profetas. Assim tudo recebe sua conclusão como foi predito pelos profetas, pelos apóstolos. E deixe-me enfatizar, especialmente do nosso amado Senhor e Redentor, Jesus Cristo, pessoalmente. E sobre isso, nós em breve leremos adiante. Por favor, lemos de Mateus 24, versículos 3 e 4. Mateus 24, versículos 3 e 4. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda ou do teu retorno e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Graças seja ao Senhor por esta palavra. Eu estive muitas vezes em Israel, estive no Monte das Oliveiras, olhei lá para baixo pelo vale, onde à direita está o jardim do Getsemane, e então o monte do templo pode ser visto. E irmãos e irmãs, assim como os discípulos naquela época, eles vieram ao nosso Senhor e lhe perguntaram, e ele lhes respondeu as 3 perguntas. Assim, hoje, nós chegamos ao nosso Senhor, nós o perguntamos, e ele responde não somente as 3 perguntas, mas todas as perguntas que na palavra de Deus ficaram em aberto na palavra de Deus, que indicam, se referem ao tempo do fim, e que o Senhor, nesse tempo, nos responde. E nós pensamos aqui, na última reunião, inclinai-me vossos ouvidos, assim diz o Senhor. Também nós podemos, no nosso tempo, nós não podemos inclinar nossos ouvidos a nenhum homem sequer, mas somente ao Senhor,
que através da sua palavra fala conosco. Inclinai-me os vossos ouvidos, porque eu falarei convosco. E aqui nós temos os discípulos do Senhor, que estavam sós com o seu mestre e falando com ele, onde não havia escribas, não havia fariseus, nenhum saduceu, onde não havia discussão, mas aonde o nosso Senhor, Ele respondeu as perguntas e da mesma forma é hoje conosco. Eu até hoje não entrei em uma discussão sequer sobre temas bíblicos. E em todo o futuro não farei. Nós, como filhos de Deus, chegamos ao nosso Senhor, nos sentamos aos seus pés e pedimos a Ele, fale tu conosco, responda tu e dá-nos a compreensão correta para entendermos tudo corretamente. E o Senhor, de fato, lhes falou sobre relação ao templo com Israel, com Jerusalém. Ele respondeu, ele lhes respondeu o que aconteceria, qual seja, que a mensagem de salvação divina seria pregada a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Ele respondeu tudo até o retorno do Senhor, onde dois estarão deitados numa cama, dois no campo, dois aqui, dois lá, e um será aceito e o outro ficará para trás. Até a passagem que o alimento será distribuído no tempo certo. E nós agradecemos ao Senhor que o homem de Deus não vive do pão somente, mas de cada palavra de Deus. E nós agradecemos ao Senhor que a completa palavra foi revelada. Vamos ler adiante. Nós lemos de João 13, versículo 20. João 13, versículo 20. Em verdade vos digo, se alguém receber aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Para isso nós dizemos novamente amém. É de fato assim. E no começo, na introdução, nós ouvimos de João Batista, o profeta prometido, que antes da vinda de Cristo e na sua primeira vinda surgiu como homem enviado por Deus, e todos que o receberam foram ao Jordão, se arrependeram, reconheceram seus pecados e se deixaram batizar por ele. Eles não somente falaram de um envio,
mas eles foram obedientes e, naquela época, se deixaram batizar com vista ao perdão que nos seria participado a todos quando o Cordeiro de Deus fosse morrer na cruz do Gólgota e derramar o seu sangue por nós. Deixe-me enfatizar isso mais uma vez. Não nos adianta nada hoje se somente soubéssemos que Deus, naquela época, Ele enviou João Batista. Nós temos que saber a quem Deus enviou no nosso tempo. Nós temos que saber o que Deus prometeu no nosso tempo. E sobre isso, vamos ler agora adiante. Por favor. Lemos de Mateus 10, versículo 40 e 41. Mateus 10, versículos 40 e 41. Leio do versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Também podemos dizer mais uma vez sim e amém. Se acontece um envio divino e o envio é fundamentado biblicamente, quem passa ao largo disso é um blasfemador de Deus e não pode tomar parte daquilo que Deus faz. Somente quem aceita aqueles a quem Deus envia, ele poderá, aquilo que Deus prometeu e foi anunciado, ele poderá aceitar na fé e vivenciar pessoalmente. Adiante, nós lemos versículo 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Também isso é poderoso. É simplesmente maravilhoso saber que aquilo que o Senhor disse, e vocês percebem a seriedade da coisa. Quem recebe um profeta que Deus prometeu e envia, quem o recebe, ele receberá a recompensa de um profeta. E nós agradecemos a Deus que a nossa recompensa será exatamente a mesma como aquela do profeta que o Senhor enviou no nosso tempo. Nós vamos à próxima passagem bíblica. Nós lemos de 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Nós lemos versículo 3. Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Graças seja ao Senhor. Por favor, leiam todos repetidamente o que foi lido aqui. Deus, de fato, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, Ele nos concedeu tudo, mas Ele quer fazer de nós
filhos de Deus obedientes, de fato obedientes, na fé, aceitar aquilo, o que Deus nos prometeu e diretamente ter parte naquilo, o que Deus está fazendo no presente. Disto é o que se trata hoje. E por isso está escrito: hoje, quando ouvirdes a sua voz. Vamos falar isso também mais uma vez. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E vamos repetir: inclinai-me o vosso ouvido. E vamos falar também isso mais uma vez. Jesus pegou os seus discípulos de lado no Monte das Oliveiras e falou com eles que essas três coisas agora em nossas vidas aconteçam. Essa é minha oração e a minha fé, que pela graça aconteça. Nós vivemos no meio do cumprimento daquilo o que Deus prometeu. Por favor, lemos o versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Também esta é uma palavra toda poderosa. As promessas extremamente importantes nos têm dado para que você e eu, para que nós, nesse tempo, tenhamos direta parte na natureza divina, que nós recebamos isso. Se a palavra divina como semente é colocada dentro de nós, então foi criado o pré-requisito que nós recebemos parte da natureza divina, porque a palavra é a santa palavra de Deus e as promessas são as santas promessas de Deus. E por favor, atentem, porque é simplesmente muito, muito importante não somente dizer nós cremos nas promessas e temos parte na natureza divina, mas de fato levar ao coração e as promessas divinas para esse tempo, crê-las de coração e assim ter parte direta na natureza divina, para que em nós que fomos nascidos de novo para uma viva esperança, nós, de fato, em nós se possa revelar a natureza divina visivelmente, que não somente falemos disso, mas que se torne revelada, porque temos parte nas promessas e no seu cumprimento. Através disso, nós temos parte na natureza divina. Recebemos assim. Graças seja a Deus por sua preciosa palavra. Por favor, nós lemos de Gálatas 5, versículo 22 e 23.
Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Irmãos e irmãs, aqui nós temos dos 9 frutos do Espírito, lemos aqui. Somente quem recebeu parte na natureza divina, somente esse no qual o Espírito de Deus tomou morada, no qual a vida de Deus se tornou revelada, somente lá onde o Espírito de Deus pode introduzir em toda a verdade, podemos, ou os frutos do Espírito Santo poderão ser revelados. Por favor, desculpem se eu faço uma comparação. Eu vivenciei o movimento pentecostal desde 59. Eu vivenciei como centenas foram batizados com o Espírito. Vivenciei como os dons do Espírito foram atuados, mas em todo esse tempo não vivenciei que naqueles que haviam colocado o direito de terem sido batizados com o Espírito, também os frutos do Espírito foram revelados. Tantos mal-entendidos, tanta desunidade, desunião, tudo aquilo, o que aconteceu lá, aonde se falava em línguas, onde se profetizava, onde era dada explicação, lá onde dons do Espírito se tornaram revelados, mas os frutos, o que eu vivenciei em todos esses anos, irmãos e irmãs, nós agora não estamos mais, como o irmão Branham, ele disse claramente, no período do movimento pentecostal, mas no período no qual a noiva do movimento pentecostal foi chamada ou é chamada para fora, na qual a palavra de Deus se torna realidade de todas as formas e todas as promessas encontram o seu cumprimento. Vamos ser sinceros. Todo o movimento pentecostal e as diferentes direções, todos passam ao largo da última promessa que o Senhor deu no Antigo e no Novo Testamento. Eles profetizam, eles falam em línguas, eles falam ao largo de Deus, porque não ouvem o que Deus tem a lhes dizer, porque não se sentaram aos pés de Jesus e pediram-lhe a falar com eles. Com quem de todos os pregadores pentecostais pode-se falar de Mateus 17, quando Moisés e Elias estiverem no Monte da Transfiguração, também apareceram lá onde o nosso Senhor esteve e foi transformado, e os 3 discípulos estavam simplesmente dominados quando
a glória sobrenatural desceu, mas lá aconteceu algo todo-poderoso. Qual seja a pergunta? Porque dizem os escribas que Elias virá primeiro? E irmãos e irmãs, tanto tempo após o ministério de João Batista, essa pergunta é passada no Monte da Transfiguração ao nosso Senhor. Não a Pedro, não a Tiago, não a João, mas ao nosso Senhor. E o nosso Senhor dá a resposta: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, colocará tudo no estado correto. Amém, amém. Graças seja ao Senhor por isso. Então, naturalmente, quando ele teve que dizer de João Batista, eu vos digo, Elias já veio, com referência a João Batista, que veio em espírito e no poder de Elias. Mas agora eu peço a todos os pregadores pentecostais e a todos os outros de abrir a Bíblia e ler Malaquias 3. É assim diz o Senhor, em ligação com o ministério de João Batista. Não Malaquias 4, pois assim nos foi dado diretamente em Marcos 1, a partir do versículo 1, e assim em outras passagens bíblicas nos é confirmado. Mas no nosso tempo, Malaquias 4 se cumpriu, que Deus, o Senhor, enviaria um profeta como Elias, que traria tudo no estado correto, original, que tornaria o coração dos filhos de Deus, a fé dos pais. Crê nisso um pregador pentecostal, irmãos e irmãs. Somente os verdadeiros filhos de Deus, os filhos da promessa, porque assim Paulo escreveu: vós, amados irmãos, sois, de acordo com Isaac, filhos da promessa. Somente os filhos da promessa creem a palavra da promessa. Eu espero que todos são gratos pela clareza na palavra de Deus. Por favor, nós lemos de Gálatas 4, versículo 28. Gálatas 4, 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Graças seja ao Senhor. Eu justamente disse, e eu falo hoje, não a um movimento pentecostal, mas aqueles que ouviram a voz do Senhor. Vós, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Então eu vos receberei e vos serei pai, e vós sereis filhos e filhas para mim. Hoje, o Senhor fala àqueles que se sentaram aos pés de Jesus, que não houve um escriba, um pregador e também nenhum pastor, que não houve nenhum ser humano, mas somente a Deus, o Senhor.
a palavra que o Senhor direcionou a nós. Louvado seja o seu nome. Vós que agora podem crer, pertencem aos eleitos. Agradecei ao Senhor por isso. Por favor, nós lemos de Hebreus 6, versículo 17. Hebreus 6, 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Graças seja ao Senhor. O que Deus prometeu não pode ser mudado. Ele, com juramento, ele confirmou. Irmãos e irmãs, agradecei a Deus o Senhor que vocês agora podem crer o que Deus prometeu. E, por favor, não olhem a vocês mesmos e as circunstâncias nas quais vocês estão. Em todos os lugares há aflições, nas famílias, nos casamentos, há enfermidade, há provações, nos jovens, nos adultos, em todos os lugares. Mas o Senhor fala: separai-vos, não toqueis nada impuro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E por isso, vamos permanecer sóbrios e claros em todos os campos. Terrenamente, cumprir nossas tarefas, mas interiormente estarmos ligados com Deus. Até no trabalho, aonde quer que estejamos, ligados com Deus. E eu agradeço ao Senhor por isso, que Ele tornou possível que a última mensagem, de fato, é ouvida por milhões em todas as línguas do mundo, e que a última mensagem é passada e os últimos são chamados e preparados para o retorno de Jesus Cristo. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Ele cumpriu uma obra de redenção perfeita, que ele, aqueles que ele chamou de antemão, que creriam, ele os então chamou. Os que predestinou, ele também chamou. Ele justificou, santificou. Ele os determinou para verem a sua glória. E, irmãos e irmãs, porque vocês creem na promessa para esse tempo, vocês têm a convicção que o Senhor vos predestinou, chamou, justificou, sim, santificou e já colocou e já os colocou na glória celestial. Graças seja ao nosso Deus por isso. Por favor, nós lemos de Hebreus 10,
versículo 14. Porque através de um sacrifício, Ele para sempre os trouxe ao alvo. Amém e mais uma vez amém. Irmãos e irmãs, digam, não são essas palavras poderosas? Todos que agora se deixam santificar por Ele. Sim, como? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação divina somente pode acontecer naqueles que creem, que aceitaram na santa palavra de Deus, porque somente dentro e através dessa santa palavra nós podemos ser santificados. Imaginem todos que se deixam santificar por Ele. Ele já os levou, já os trouxe ao alvo. Se você no momento pode compreender isso ou não, creia, porque Deus assim disse. Ele já para sempre os trouxe ao alvo. O Senhor é simplesmente misericordioso e gracioso e de grande bondade. Ele fez grandes coisas em todos nós. Nós somos tão gratos ao Senhor por todas as palavras que nós lemos. E eu digo mais uma vez, importante é que nós todos leiamos na Bíblia para sabermos precisamente que passagem bíblica quando vale e quando e em que se cumpre, também no que se refere ao tempo do fim. Assim, o nosso Senhor, em Mateus 24, Ele especialmente falou sobre tudo que aconteceria antes do retorno de Jesus Cristo. Ele falou de guerras e de rumores de guerra, de fomes e tempos caros, de terremotos, de tudo Ele falou. O que agora vem sobre todo o círculo terrestre. Cada dia nós ouvimos novas notícias e repetidamente nós pensamos como verdadeiros crentes naquilo o que o nosso Senhor disse em ligação com isso. Quando tudo isso acontecer, levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Nós levantamos nossas cabeças, porque, irmãos e irmãs, nós não vivemos no começo do tempo da graça, mas no fim do tempo da graça. Todas as promessas até o retorno de Israel, a terra da promessa, tudo se cumpriu no nosso tempo. E desde 1948, nós especialmente vivenciamos após a Segunda Guerra Mundial como todas as profecias bíblicas mundialmente se cumpriram e se cumprem. E nós todos levantamos nossas cabeças ao céu e sabemos que nossa redenção se aproxima. Nós todos nos tornamos mais velhos no decorrer dos anos, e eu me tornei velho, mas seja dada gratidão a Deus o Senhor, que podemos viver agora e podemos crer agora
que Ele enviou o seu servo e profeta, assim como Ele mesmo disse no Monte da Transfiguração, como Ele confirmou. E eu digo isso com intenção, mais uma vez, no Monte da Transfiguração, na presença de Moisés e Elias, na presença de Pedro, João e Tiago. Elias virá primeiro. Futuro, ele virá primeiro. E trará tudo de volta ao estado correto. Graças seja ao Senhor por isso. A Escritura se cumpriu. Tudo foi trazido no estado correto, bíblico, na congregação noiva. Ela saiu de toda confusão e engano. E como nosso Senhor, no Monte das Oliveiras, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Também essa palavra é tão importante. E deixe-me dizer isso aqui. Quem não ouve aquilo, o que o Senhor disse, ele ouvirá aquilo, o que escribas ou fariseus ou pregadores ou evangelistas dizem, e serão desviados, enganados. Somente quem ouve aquilo, o que o Senhor disse, isto ele diz agora através do Espírito às congregações. E quem tem um ouvido aberto por Deus, ele ouça somente aquilo o que o Espírito diz às congregações através da palavra. Não o que alguém diz, mas o que o Senhor disse. Eu posso, na fé, dizer por todos que não mais estamos sentados aos pés de um homem, mas nos sentamos aos pés do nosso Senhor e ouvimos as suas palavras, e como filhos da promessa, cremos em tudo o que Ele nos prometeu e vivenciaremos tudo até a promessa: eu irei vos preparar o lugar e retornarei para vos levar comigo. Quem ouve a Ele agora, então virá a vós também e estará junto quando o Senhor retornar para levar os seus para o lar. Graças seja ao nosso Deus pela consumada redenção. Graças seja a Deus por sua palavra revelada. Graças seja a Deus pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E agora, amados irmãos e irmãs, eu peço que nós todos nos levantemos e o irmão Borg, ele lerá a oração que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe a todos vocês no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Fiel Senhor e Redentor, Jesus Cristo, nós te agradecemos pela aliança que tu fechaste conosco. Nós te agradecemos pelo teu sangue que tu por nós derramaste.
Nós te agradecemos pelas promessas que Tu nos concedeste. Nós te agradecemos. Tu as cumpre todas nas nossas vidas. Amém. 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 Amém.